nesse dia e nesse entendimento da Sagrada Escritura, que o Senhor possa cada vez mais nos encaminhar para a sua santidade e fazer com que nós possamos abraçar efetivamente essa Santa Igreja e viver de modo que o Cristo sempre nos pede. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, vamos lá então. Eu vou compartilhar minha tela aqui e assim vocês conseguem ver comigo aqui, né, a nossa aula, tá? E eu vou estar olhando para o lado porque o meu computador ele está aqui, então eu tenho duas telas, então eu tenho uma câmera que está aqui e eu tenho um outro computador que está aqui e é onde está projetado, tá? Então aí eu vou estar, se eu estiver olhando para o lado é porque eu estou lendo no computador pequeno aqui, tudo bem? Mas estou aqui com vocês, tá joia? Então, só recapitulando aqui, a gente começou a falar sobre os patriarcas, né, e a aliança, né? Então tudo isso começa com nosso pai Abraão. Então, a partir daí, né, a partir da fé dele, que nós vamos ter toda essa fé que vai culminar em Jesus Cristo, tá? E a partir de Cristo que nós nos tornamos cristãos, tá? Existe uma passagem do Evangelho onde Jesus ele vamos dizer assim, ele abre mão dos judeus, né? Por conta da sua falta de fé, por conta da sua, do seu não entendimento das Sagradas Escrituras e também das profecias, e a partir dali, Jesus ele escancara essa igreja para todo mundo e é onde nós somos atingidos, tudo bem? Então, a partir de Abraão, a gente tem esse início, né, onde Deus começa a se revelar. Então, ele se revelou para Adão e depois do pecado de Adão, ele vem se revelando aos poucos para cada um, mas com Abraão é quando ele se mostra efetivamente. E aí nós estamos também com Abraão, a gente tem o início do chamado dos patriarcas, né? Nós vamos ter ali as promessas, né? Então, cada um desses patriarcas, eles vão ser responsáveis por conduzir o povo a acreditar nessa promessa que Deus faz, que nós teremos uma terra, teremos uma descendência e uma bênção universal, né? Essa promessa é feita primeiro para Abraão. Abraão não vai observar, não vai receber essa promessa como um todo. Ele vai ver uma parte dela. E os patriarcas em si vão dar continuidade nisso, tudo bem? Então a terra é recebida por Abraão, né? A descendência de Abraão, ela é recebida depois com Moisés, né? E a bênção universal ela vem depois com o Cristo Jesus, né? Ali em Davi. É, quando nós olhamos aqui para o sacrifício de Isaac, então há também essa questão de toda a confiança de Deus em relação ao amor de Abraão e o amor de Abraão em relação a Deus, né? Uma coisa que a gente comentou na última aula, né, antes da Romaria, é que Abraão, ele não se espanta com o pedido de Deus para sacrificar o seu próprio filho, porque Abraão vinha de uma fé politeísta, né? E esta fé politeísta, ela acaba caindo em Baal. E Baal, né, um dos ritos, né, a favor de Baal é justamente esse sacrifício de crianças, né? E vão ter algumas passagens bíblicas que a gente vai ver os profetas batendo muito nessa tecla e também a ira de Deus, né, descendo sobre os homens por conta desses sacrifícios, né? Então a gente tem esse apontamento, mas também nós temos ali a prefiguração do Cristo, ou seja, Deus pede para Abraão o sacrifício do seu único filho, né? Ou melhor, do seu filho prometido, né? E Deus ele bloqueia
Abraão, ele impede que Abraão consiga finalizar esse sacrifício. Né? Mas quando isso cai sobre Jesus Cristo, Deus não se contém, né? Ele permite que o seu filho seja entregue, né, em favor da humanidade e dos seus pecados, tá? Então ali já há essa pré-figuração. Eu vi, rapidinho, eu vi recentemente esses vídeos que o pessoal estão fazendo com inteligência artificial, né? E assim, o vídeo é Abraão subindo com Isaac até o alto da montanha, Isaac ali percebendo que ele é a oferenda para Cristo, né, ou melhor, para Deus, né? E daí Deus impede Abraão de matar o seu filho, né, pega o cordeiro e depois os dois descem e vão para casa como se nada tivesse acontecido, né? E Abraão fica tentando puxar assunto com o filho, tipo, nossa, olha como Deus é providente e tal. E o Isaac, assim, tipo, olhando para ele, falou, cara, eu não acredito que você ia fazer isso comigo, sabe? Então, imagina só como seriam, né, as reações, né, de pai e filho nessa situação. De Isaac, a gente tem Jacó, né? Aí nós temos ali toda o início das tribos de Israel, né? Então Jacó vai ser a maior descendência. Também é um filho, né, que ele assume a primogenitura, assim como Isaac. Então o primeiro filho de Abraão é Ismael, né? Só que o filho da promessa é Isaac, né? Quando nós falamos de Jacó, ele não é o primeiro filho de Isaac, né? Ele é o segundo filho de Isaac, porque no nascimento dos gêmeos, Esaú e Jacó, né? Jacó sai depois. Então Esaú sai primeiro e Jacó sai depois. Mas depois Esaú, né? Ele ali com muita fome e também por uma artimanha, né? De Jacó com a sua mãe Rebeca, ele tem essa audácia, né, de comprar a primogenitura por conta de um prato de lentilhas, né? Só que Esaú acaba assumindo isso e fala assim: "Ah, ele não vai levar isso a ferro e fogo", e na verdade ele leva, né? E daí depois a bênção vai toda para Jacó, né? E Jacó, com suas 4 esposas, ou melhor, suas 2 esposas e suas 2 concubinas, ele vai ter ali 12 filhos, né? 12 filhos homens, né? E daí, desses 12 filhos, um deles vai ser José, que vai ser aquele que vai encaminhar o povo, né, tirando o povo da terra que Abraão assumiu e levando para o Egito para fugir da fome. E a partir de José é que o povo começa a se multiplicar, porque eles ficam no Egito, eles formam ali uma grande descendência e eles vão sair do Egito somente como um grande povo. Então, se você olha ali os últimos versículos do livro do Gênesis, vai dizer que 70 pessoas foram até o Egito, né? Saíram da terra prometida, né? Saíram de Canaã e entraram no Egito. 72 pessoas. Quando a gente olha o livro do Êxodo, que é o próximo livro que a gente vai olhar hoje, a gente tem ali toda a instrução, né, mostrando que 70 pessoas entraram, porém, quando Moisés vai fazer a libertação, eles já são um povo de aproximadamente 500 mil pessoas. Né? Então, claro, isso é tudo num decorrer de 400 anos, né? Mas é um grande povo, é uma grande nação já. Então, deixa de ser aquele clubinho, né? Deixa de ser ali apenas uma única casa e se torna um país como um todo, né? Então tem esse ponto. Então a partir de José, né, nós temos ali a redenção do mal, onde ele é onde ele é traído pelos irmãos, vendido, humilhado, preso, né? Mas ele depois vai ser quem vai conduzir esse povo, né, a ser salvo, né, da fome. Tudo bem? E aí nós temos a aliança como uma escola de fé, né? Então a gente já tinha falado também na última aula como que os textos da igreja vão falar sobre essa aliança. Né? Então, quando a gente fala bastante ali dos patriarcas, a gente está falando muito sobre aliança. Então, está sendo explicado a confiança que Deus tem nesses homens e esses homens que confiam a Deus. Vocês vão ver também, se você pegar o livro do Gênesis para ler como um todo, vocês vão ver que é,
Isaac não foi um bom filho, né, para Abraão, né, e também ele não foi um exímio seguidor de Deus, né. Jacó também não é lá aquelas coisas, né, mas quando a gente olha José, a gente já tem essa perfeição, sabe. Alguém que busca sempre caminhar, né, de acordo com os desígnios do Senhor e fazer com que tudo possa ser conforme Deus deseja. Tudo bem? Aí, o que os documentos vão dizer? A Dei Verbum vai dizer que a revelação divina cresce de forma pedagógica, né? Então a Dei Verbum fala muito sobre essa pedagogia que Deus tem para aproximar o homem, né, dele. A Lumen Gentium vai falar que o povo de Deus começa a ser reunido desde a eleição de Abraão e Israel ele é um instrumento salvífico e a igreja nasce dessa longa preparação. Então, como eu comentei nas últimas aulas, todo o livro do Gênesis ele é utilizado como esse caminho de educação, tá? Então, é esse caminho onde o povo vai aprendendo como cultuar esse Deus. Então ele vai deixando de ter todas eh, aquelas manias das outras religiões que eles seguiam e de muitos sincretismos, né, que eles seguiam ali, e eles vão tendo esse caminho para Deus, né? Então Deus vai purificando a fé desse povo. Né? E é uma coisa também que a gente deveria utilizar, a gente também devia entender, porque quando a gente olha a Sagrada Escritura, a gente não pode simplesmente olhar como se não fosse nada, né? Como se a gente não tivesse nada a aprender com ela, como se só porque ela foi escrita há muitos anos atrás, né? Mas é como a gente pode olhar que como Deus utiliza as coisas, né, a sua própria criação para ir aprimorando esse povo e aprimorando a fé desse povo e conduzindo a um culto que seja digno de Deus, né? Ao ponto de que ele entrega o próprio filho como oferenda, né? Então é importante a gente ter esse entendimento. E a Verbum Domi ali de Bento XVI, né? A palavra de Deus age e intervém na história concreta. Ela não é uma abstração filosófica, mas sim um acontecimento chamado promessa e cumprimento. Né? E por que, que o Bento XVI fala bastante sobre isso? É porque muitas pessoas acreditam que, assim como as obras filosóficas, como os textos que são de grandes povos, de povos antigos, a Bíblia ela não é simplesmente uma adaptação daquilo que aconteceu. Né? A Bíblia ela é um texto que mostra a ação de Deus, nem sempre de um modo que a gente entenda, tá? Quando a gente chegar ali nos profetas, vocês vão ver que tem algumas coisinhas que assustam, mas é importante a gente entender que é a ação de Deus que faz com que a gente tenha esse encaminhamento, né? Então, como que eu me aproximo desse Deus? Como que eu eu adentro a esta terra prometida? Como que eu faço parte dessa nação? Como que eu faço parte dessa bênção universal? Né? Então, todos esses pontos são de suma importância para que a gente possa compreender efetivamente, né, o que Deus espera da gente. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Tranquilinho? Beleza. Eu tô meio fanho, tá, gente? Tá, eu tô meio gripado, então desculpa a voz meio anasalada aí, tá? Mas aqui, continuando, então, da onde a gente parou na última aula, né? Então, a gente ia começar aqui a voz dos padres da igreja, né? Então, como que esses padres veem cada um dos patriarcas, tá? Então, Orígenes vê na figura de Abraão o arquétipo perfeito da alma que deixa o apego terreno para caminhar rumo à profunda comunhão de Deus. Então, o que exatamente isso significa? Já observaram o quanto a gente é apegado às nossas coisas? Né? Se você for pensar assim, eu tenho
coisas no meu guarda-roupa, na minha casa. Às vezes eu preciso de uma casa maior porque eu tenho muito mais coisa, né? Eu estava comentando isso aqui em casa com a Mari, que a gente, quando a gente foi morar junto, a gente estava num apartamento que eram 2 quartos. Depois a gente mudou para uma casa com 3 quartos e agora a gente está numa casa com 4 quartos. Né? Cada coisa vai aumentando. E a gente não tem nem filho ainda, a gente só tem 2 cachorros. Então, olha o quanto de coisa a gente vai acumulando. E muita coisa é de apego emocional. Né? Então, o quanto a gente olha para essas coisas que a gente tem, que são apegos terrenos mesmo, né? Quanto que a gente olha para essas coisas e acaba se deixando levar, né? E isso também ocorre com os nossos pecados. Então, muitas vezes a gente, quando vai para uma confissão ou quando entra na quaresma, você vê que tem aquela mania, tem aquele item que você quer deixar, mas você não consegue. Né? Você se fala, nossa, é muito mais forte que eu. Na verdade, não é muito mais forte, é a gente que é apegado. Né? E a gente tem que se lembrar de que a nossa vida, a gente nasce com uma única mala e essa mala ela é retirada da gente a partir do batismo. Conforme a gente vai vivendo, a gente vai adquirindo pequenas malas e muitas vezes malas grandes. Se eu não me deixo ser liberto por essas malas, eu não vou passar por essa porta estreita que Deus me espera. Então ele está ali do outro lado, mas eu não consigo passar porque eu estou tão apegado a tudo isso que está comigo que faz com que eu não consiga dar esse passo para Deus, né? Aí a gente tem várias passagens, né, várias parábolas ali dos evangelhos que vão nos falar isso, né, do jovem rico, do jovem que é apegado à família, né? Então, deixa que eu enterre meu pai e depois eu te sigo. Entendem como Deus vai nos pedindo essas coisas? E para esse povo que por muito tempo, né, principalmente quando a gente fala ali dos patriarcas até a construção do reino de Israel, era um povo itinerante. Então é um povo que eles estão caminhando e estão parando de ponto em ponto, né? Abraão ele vai chegar muito lá na frente, né? Moisés com esse povo que sai ali do Egito, eles vão andar por muito tempo e vão parar por muitos locais ali até eles adentrarem em um lugar que eles possam chamar de seu, né? Então, quando a gente olha tudo isso, é importante a gente ver que Deus está fazendo para que a gente possa se desapegar disso tudo que é terreno. Tudo bem? Santo Agostinho lê a peregrinação patriarcal como uma belíssima figura da igreja peregrina neste mundo, sempre orientada e caminhando para a pátria. Que pátria? A pátria celeste. Tá? Quando o Papa Francisco fala, né, que é preciso ter uma igreja em saída, ter uma igreja itinerante, né, uma igreja em movimento, uma igreja que vai até o seu povo, ele não está sendo progressista, ele está sendo bíblico. Né? E por muito tempo o Papa Francisco foi mal compreendido até mesmo por nós cristãos. Né? E é importante a gente estar atento com esse ponto, né? Principalmente, né, com os assuntos mais recentes agora da Fraternidade São Pio X, eles são aqueles que se dizem estar no caminho correto para Deus, né? E criticam todos os outros. Mas a gente vai vendo na história da Sagrada Escritura o quanto de gente teve falando a mesma coisa. Né? O quanto de gente que estava no caminho errado, que não enxergava o Cristo, mas dizia que estava no lugar certo, que era o lugar que Deus havia orientado. Né? Então é importante a gente pensar o quanto isso está acontecendo nas nossas vidas. Tudo bem? E daí Santo Ambrósio, né, contempla José do Egito, uma poderosa prefiguração do próprio Cristo, injustiçado, humilhado e, por fim, exaltado por salvar muitos. Né? Então, da mesma forma que Isaac foi visto, né, como uma prefiguração do Cristo, José também vai ser. Né? De José ainda uma alusão muito mais próxima, porque José é vendido por 30 moedas. Ele é tratado como um escravo e não como um nobre, né? Mas depois quando
a salvação aparece, ele não é nem reconhecido por aqueles que estavam próximos, né? Então, mesma coisa, Jesus ele é vendido por 30 moedas, ele é crucificado, ele morre, e quando ele ressuscita, ele não é reconhecido pelos discípulos de Emaús. Né? Então, da mesma forma, a gente consegue ver esse Cristo, né, já pré-figurado no Antigo Testamento. Tudo bem? Então, bem dizer ali, de quando foi escrito 10 séculos antes, a gente já tinha essa pré-figuração de Cristo ali. Tudo bem até aí? Tranquilinho? Então, aí em relação ao horizonte mariológico, né? Então, a plenitude da promessa, a longa pedagogia da promessa amadurece silenciosamente em Maria. A matriarca Sara, Rebeca e Raquel representam a fecundidade atravessada por dores e esperanças ao longo da economia divina. Em Maria, a promessa alcança a plenitude. Ela é o lugar onde convergem a promessa, a descendência e a fidelidade. Se Abraão creu contra toda a esperança, Maria crê no impossível absoluto, Deus feito carne. Por que, que é muito interessante isso? Porque quando Abraão ele questiona Deus, ele fala assim: olha, né, tanto Abraão, e daí há um ponto que é importante a gente pegar ali do texto. Quando você pega o texto de Gênesis 12, você vai ver Deus falando primeiro com Abraão, Abraão rindo, né, falando assim, mas eu sou um homem muito velho, já tenho, como pode eu, com 100 anos, né, ter uma descendência, né? Então, esse é um diálogo diretamente com Deus, e de Abraão com Deus. Depois tem a figura dos três estrangeiros, né, que aparecem ali, que também são reconhecidos como Deus, né, ali por Abraão, e quem ri é Sara, e faz o mesmo questionamento, né? Ah, eu, velha que tô, 90 e tantos anos, né, vou gerar descendência, e daí Deus fala, daqui a um ano voltaremos e você estará grávida, né? Então, é importante ver que eles acreditam desacreditando, né? Então, é, daria basicamente a mesma coisa quando você pede assim, né, pede uma bênção para alguém ou pede uma orientação para o padre fala assim, reze meu filho, reze que vai dar tudo certo. Aí você dá aquela rezadinha e fala, pá, tudo bem, eu já rezo. Né? Então, essa é a importância da fé que a gente tem. Maria vai ter uma fé muito absoluta e de primeira. Ela pergunta, mas ela não duvida. Então ela fala assim: como posso eu, né, gerar alguém se eu não conheço homem algum, né? E aí o anjo fala e ela fala assim: ok, então faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então é importante ver como ela apresenta o seu questionamento, que é um questionamento humano. Porém, ela está preparada, apesar daquele questionamento. Então não fica a dúvida, ela não fica esperando assim, olha, será mesmo que vai acontecer? Não, ela já crê que aquilo acontece. Com Abraão e Sara, eles só vão acreditar quando realmente acontece. Eles ainda tinham essa dúvida. Tudo bem, gente? Perfeito. E daí, olhando aqui, né, o horizonte catequético, né, quando a gente vai falar com os nossos catequizandos, né? Então, o que a fé não é e o que é uma fé bíblica, né? Então, uma pergunta que a gente sempre faz em sala de aula é: o que é a fé? E a pessoa vai falar assim: é crendo que você não pode ver, o que você não pode tocar, é você confiar, né, em algo que você espera muito. Então, existem sempre umas respostas meio genéricas, né, quando a gente pergunta sobre a fé, né? Mas uma coisa que é muito importante é que a gente precisa ter claro o que ela não é. Né? Então, como que eu sei o que é a fé? Eu preciso saber o que ela não é primeiro. Tudo bem? Então, a fé ela não é um controle garantido da própria vida e futuro. Então, se eu creio em Deus que eu serei bem-sucedido, eu não vou querer controlar o meu futuro. Então, eu crer em Deus do meu futuro é eu entregar o meu futuro a Deus.
Não é eu simplesmente achar que Deus não vai me ajudar enquanto não fizer nada. Não, Deus vai te dar as condições para que você faça. Não é você fazer esperando, você não fazer esperando Deus, ou você fazer não esperando Deus. Tá? É sempre você fazer sempre em conjunto esses pontos. Parece meio confuso isso, tá? O imediatismo e a incapacidade de viver à espera. O imediatismo faz com que Abraão e Sara decidam ali que o filho da promessa, na verdade, vai ser com a empregada, né, com a concubina ali. Então, ele acaba tendo Ismael, que não é o filho da promessa. Né? Então, ele vai ter o filho ali com Agar, né? E quantas vezes a gente tem essa mesma atitude, né? O imediatismo, ai, nossa senhor, faça com que, ok, vai acontecer. Agora, quando? É no tempo de Deus, né? É, a fé é justamente essa espera. A fé é você saber que a coisa vai acontecer, não importa quando, tudo bem? Aí, a fé também não é uma garantia absoluta de conforto temporal. Né? Um exemplo que eu gosto muito de usar é de Madre Teresa de Calcutá. Quando a gente olha a vida dela, a vida terrena dela, é uma pessoa que soube esperar em Deus sem a menor garantia de conforto. Tudo que aquela mulher viveu, minha Nossa Senhora. Aí você olha e fala assim: eu não teria essa fé. E realmente, a gente é muito fraco, né? A gente não teria essa fé que ela teve. Né? E a fé também não é uma religião utilitária de resultados rápidos. Né? Então, se você quer um resultado imediato, não adianta você fazer novena, não adianta você fazer promessa, não adianta você subir a escadaria de joelho, não adianta você atravessar a passarela de joelho. Não é isso que vai fazer com que o milagre aconteça na tua vida. Tá? Então é importante a gente ver que não é uma troca de favores. Ó, Senhor, eu rezo três novenas para você e você dá isso aqui para mim. Não, não é. Não é um escambo que a gente faz com Deus. Tudo bem? E o que é a fé bíblica? Né? É uma escuta atenta e dócil à palavra de Deus, é uma obediência total e submissão à vontade, tá? Não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, tudo bem? E é, a perseverança constante na longa travessia, tá? Então, de novo, é um caminho que a gente precisa traçar, é um caminho que a gente precisa trilhar, tá? E é uma confiança e esperança inabaláveis na providência. Então, de novo, é você confiar e ter a esperança nessa providência, tudo bem? Aí, aqui no finalzinho, né? Catequizar é formar almas capazes de caminhar como Abraão, sem ver tudo, mas confiando totalmente. Como que a gente forma pessoas desse jeito? Como que a gente forma almas capazes de caminhar como Abraão, sem ver tudo, mas confiando totalmente? Quando a gente tem esse caminho. Tudo bem? É ensinar que Deus age na história concreta, nas feridas, nas esperas e nas provações. De novo, que todo mundo fala, o que todo padre sempre recorda, né? Na Bíblia não está escrito que a gente não vai ter problema. Em nenhum lugar está escrito que a gente não vai ter problema, né? Mas diz que a gente terá sim a vitória em Cristo. A gente vai ter a vitória em Deus. E é preciso perseverar e passar por essas provações junto de Deus. Não é tentar passar sozinho, né? Conforme a gente for avançando aqui nos livros, vocês vão ver. A gente vai chegar, por exemplo, ali no livro dos Reis. O livro dos Reis é uma grande prova de como a ação propriamente humana faz com que as coisas dê tudo errado. Né? Então, um povo que pedia um monarca, Deus fala assim: olha, não vai funcionar esse monarca aí. Aí dá toda a briga, eles dividem, são presos, são levados em exílio, até que não tem mais o povo de Israel, não tem mais o povo judeu. Entende? Então são vários pontos ali que mostra que quando você não crê nessa espera, quando você não tem essa perseverança nessa espera em Deus, as coisas vão acabar degringolando.
Tudo bem, gente? Aí, para reflexão, ficou meio bagunçado aqui, eu vou consertar e depois eu mando para vocês. Temos fé de peregrinos ou buscamos segurança absoluta? Né? Sabemos esperar ativamente o tempo e os desígnios de Deus? Reconhecemos a providência divina agindo inclusive nas grandes provações? E percebemos a Virgem Maria a mais bela plenitude de fé patriarcal? Que às vezes a gente olha patriarca e só pensa em pai, né? Mas onde que Maria entra nessa história toda, né? E daí, assim, se a gente for olhar essas quatro perguntas que são feitas e a gente olha essa multidão de pessoas que passaram pela Aparecidinha nesse fim de semana, quantas pessoas ali fazem esse caminho por muitos e muitos e muitos anos, faça chuva, faça sol, às vezes faz os dois trajetos, né? Que tem muita gente que faz só o trajeto de volta, não faz o trajeto de ida, né? Quantas pessoas estão ainda na perseverança, esperando a graça acontecer? Mas estão ali, firmes, né? E quantas pessoas a gente conhece que fez uma vez ou outra, falou assim: ah, nossa, vou prometer que eu faço a caminhada da santa, né? Como o pessoal fala, faço a caminhada da santa aqui se tal coisa acontecer. E tal coisa acontece e a pessoa nunca mais volta na Romaria. Né? Então é muito bonito ver a fé daquele povo. Né? Com a chuva que deu no sábado, né? E esse povo levantar de madrugada e falar: não, nós vamos. Né? Ainda não saiu, né, o comunicado oficial de quantas pessoas passaram, mas estima-se que esse ano a gente tenha alcançado ali de novo 100 mil pessoas, né, no bairro. Então, 100 mil pessoas é o quê? Um sétimo da população aqui da cidade, né? Então, é importante a gente ver isso, né? Tudo bem, gente? Tranquilinho? Então, aqui na síntese, né? Então, o que a gente falou? Então, a eleição de Abraão, a fé exemplar, a espiritualidade, né? A preparação de Maria, onde está no magistério e na Sagrada Escritura, né? E também dentro do catecismo aqui estão esses temas. Belezinha? Tranquilo? Então, tá bom. Alguma dúvida até aí? Podem abrir o microfone, fiquem à vontade. Bom, ninguém mais mandou mensagem no grupo também, então vamos lá. Então, belezinha. Vamos então começar agora essa. Vocês estão vendo aqui o slide do Êxodo, né? Perfeito. Gente, uma coisa que é importante a gente ver. O livro do Êxodo, ele é uma parte da história de Moisés, tá? É, o livro a história de Moisés, ela vai seguir do Êxodo ao Deuteronômio, tá? Porém, porém, o único livro em que cita Moisés, mas não. Deixa eu escrever de outra forma aqui. Cadê? Aqui. O único livro que cita Moisés, mas Moisés não está presente ali, é o Levítico. Como vocês podem ver, eu escrevo muito bem, igual na lousa, né? Então, o livro do Levítico é o único livro em que cita Moisés, mas ele foi escrito muitos anos depois, tá? Então, o livro do Levítico ele vai ser escrito ali, se a gente for olhar, né, em posicionamento histórico, o livro do Levítico ele foi escrito no final, então no tempo, na linha do tempo, ele foi escrito no final do segundo livro de Reis, tá? Então, quando você pega ali os últimos capítulos do livro de Reis, vocês vão ver ali
a história, né, do rei Josias, e esse rei Josias é quem vai fazer uma grande reforma, né, em todo em toda a Israel, né, e no reino de Judá. Depois eu vou explicar isso melhor, mas o reino de Israel ele é dividido em dois, né? Então as 12 tribos elas ficam duas tribos somente para o Reino do Sul, tá? E é, o e ficam mais ficam 10 tribos para o Reino do Norte, tá? O Reino do Norte vai ser chamado até ali o final do segundo livro dos Reis, ele vai ser chamado de Reino de Israel, tá? Então, quando muitas vezes ali, principalmente no livro dos Reis, quando está falando de Israel, ele não está falando do país Israel e nem do povo de Israel. Ele está falando do reino de Israel. O reino de Israel são as 10 tribos do norte que depois do exílio ali que é feito pelos assírios, tá? Eles vão ser chamados de povo da Samaria, tudo bem? Então, esse povo ele vai ser descrito ali, né, até o segundo livro dos Reis. E quando a gente olha no Evangelho, quando nós estamos vendo ali Jesus falando, os discípulos falando sobre os samaritanos, é sobre esse povo que eles estão falando, tudo bem? Então tem esse ponto aqui. O reino do sul, ele se torna o reino de Judá, tá? Que vai ficar somente ali com duas tribos e uma das tribos é a tribo de Judá, tá? Com a capital ali em Jerusalém. A tribo de Judá, ela fica é a única que fica com a descendência de Davi e a única fiel ao Deus de Jacó, que aí sim a gente pode chamar o Deus de Israel. Tudo bem? O Reino do Norte ele vai sofrer muita coisa, vai ter muita miscigenação e vai ter ali uma série de sucessões, sucessões de reis que são assim um verdadeiro caos, tudo bem? E daí a Samaria ela é destruída depois com os assírios, tudo bem? O reino de Judá ele vai ser destruído depois com os babilônicos, tá? Então, pelo povo da Babilônia, aí sim eles vão adentrar ali o povo de Judá, vão ser destruídos e juntamente vão ser destruídos também o povo da Samaria. Aí depois que acontece tudo isso, que vem a reforma de Esdras e Neemias. Tudo bem? Então, o livro do Levítico, ele está nesse meio de tempo, entre a destruição do reino do norte, ou o reino de Israel, e aonde se torna a Samaria, tá? Depois eu explico essa questão de da onde vem esse nome de Samaria, tá? Mas vai ter essa destruição. Aí somente o reino de Judá fica fiel a Deus. O rei Josias ele começa a fazer a reforma jurídica e litúrgica, né, ali no Templo de Salomão, o templo que Salomão constrói, né? Então ele vai fazer toda a purificação, porque Salomão e depois os filhos deles, né, os sucessores ali de Salomão, vão causar várias impurezas no templo. Então todo o politeísmo vai adentrar novamente ao templo de Salomão e Josias é quem vai fazer essa primeira revisão, né? Ezequias, não precisa decorar nada desses nomes, mas Ezequias é quem purifica o entorno, né, a terra de Judá, juntamente com o templo, e Josias vai fazer toda essa reforma ali dentro do templo e a reforma litúrgica. Então, quando se fala que o lugar correto que se faz o sacrifício a Deus é no templo, é em Jerusalém, que é dito aqui, né, no Levítico, ele está querendo dizer que ali ele está tendo um local apoiado por Deus. Por que, que o livro do Levítico foi colocado aqui logo depois, né, do livro de Números, né, no Antigo Testamento, no Pentateuco? Porque no livro do Êxodo a gente vai ter as primeiras orientações de Deus como esse povo deve fazer o culto.
Então, desde que há o pecado de Adão e Eva, Deus vem instruindo esse povo de como eles devem se comunicar e como ele deve se redimir dos seus pecados. Depois da libertação do povo do Egito, Deus vai dar essa instrução oficial. Então vai chegar para Moisés e falar assim: olha, é assim que eu quero que vocês façam o culto e os sacrifícios para mim. Tudo bem? Então, é a partir deste livro que vai ter as primeiras instruções. Depois, em números, a gente dá uma pausa na história, porque vai ter todo o recenseamento do povo. Então, vai ter literalmente a contagem desse povo. E daí, depois, em Levítico, vem de novo as normas ali de que o povo precisa seguir. Tá? Aí, por que eu estou falando isso? Porque quando fala sobre a lei, o texto do Levítico ele está muito intrínseco nisso. Porém, a lei aqui nós estamos falando somente do decálogo. Quando nós estamos falando de lei para os judeus, quando o judeu fala assim, é a lei, ele está falando de Levítico, ele não está falando de decálogo. Tudo bem até aí, gente? Tudo bem? Tranquilo? Então, beleza. Então, aí, de novo, é importante que a gente tenha uma mente aberta para o livro do Êxodo, tá? Não vou assustar vocês, mas é importante a gente ter esse entendimento, porque muita coisa que acontece no livro do Êxodo não necessariamente aconteceu daquela forma, tá? Lembrem-se, o Pentateuco como um todo, mais precisamente o livro do Gênesis e o livro do Êxodo, são livros apologéticos, tá? Apologéticos é o que? É você defender a sua própria fé, né? E quem está defendendo a sua própria fé? O próprio Deus. Então, é um grandioso livro de combate à idolatria. Então você vai ver no livro, nos 50 capítulos que tem o livro do Gênesis, né? Nos 40 capítulos que tem aqui o livro do Êxodo, a gente tem esse combate de Deus contra a idolatria. Ele não suporta alguém citando, mencionando outros deuses. Tudo bem? Então isso é importante a gente lembrar. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso principal personagem, né, aqui do livro do Êxodo, ele tem um nome que historiadores falam, né, acreditam, de que esse nome foi modificado justamente por conta da idolatria. Tudo bem? Então, voltando um pouquinho aqui, livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Eu vi a aflição do meu povo no Egito, ouvi o seu clamor e desci para libertá-lo. Né? Do que o homem precisa ser libertado? Né? A Escritura ensina que a escravidão exterior é grave, mas há uma escravidão ainda mais profunda que é o interior do pecado. Né? O êxodo de Israel, ou seja, a saída de Israel, né, é um acontecimento real, mas também figura uma libertação maior. Compreender o êxodo é compreender o coração da história da salvação. Então, quando a gente olha o livro do Êxodo, a gente vai ter um grande entendimento da Santa Missa. Tá? Então é importante a gente estar atento nesses textos, porque não é, e muitas vezes a gente resume, né, o livro do Êxodo somente, o povo estava escravizado, vem Moisés e liberta esse povo. Não é só isso, entende? Então tem muito mais coisas ali. Tudo bem? Então, a compaixão divina. O clamor no Egito. A situação de Israel no Egito era de opressão, trabalho forçado, humilhação e um aparente abandono. Mas a Escritura revela algo decisivo. Deus vê, ouve, conhece e desce. Na sarça ardente, ele revela o seu nome. Eu sou, né? Yahvé. Tudo bem? E o fundamento, o Deus bíblico não é uma abstração metafísica, é o Senhor da história que intervém para salvar. Ou seja, ele não é uma abstração de nada, tá? Ele é justamente aquele que intervém na história, que move ali, né, os pauzinhos para que as coisas aconteçam. Tudo bem? Deixa eu só ver aqui se eu. Aqui! Aí sim. É, eu achei que eu não tinha escrito aqui esse nome. Moisés. Tá? O que é importante a gente lembrar, e daí, assim, se vocês estiverem com papel e caneta, é legal, né, vocês terem isso daí. Quando a gente pega
a terminologia aqui, Msés. Então, não sei se vocês estão vendo o que eu estou escrevendo aqui, tá? Mas quando vocês estão, quando a gente tem esse Msés, é, em egípcio, esse Msés significa filho. Tá? Então, é por isso que a gente vai ter um dos faraós, e na verdade é uma dinastia, né, egípcia ali, que vai se chamar Ramsés. Não está aparecendo? Foi? Ah, então beleza. Então, quando a gente vê esse Msés, a gente tem um entendimento de que significa filho, tá? E daí um dos grandes imperadores ali, né, faraós do Egito, vai ser Ramsés. O que significa Ramsés? Ele é o filho de Ra. Quem é Ra? Ra é o principal deus egípcio. Tá? Então, se vocês assistiram, né, o filme, né, sobre o príncipe do Egito, né, que é o filme da Disney, Disney Pixar, se eu não me engano, ou é DreamWorks, alguma coisa assim, mas é o filme sobre Moisés, que é o filme mais antigo que a gente conhece ali sobre Moisés, né? Tem essa animação, e depois, mais recentemente, teve um outro filme que se chama Êxodo, Deuses e Reis, né? Então vai ter ali esse Ramsés que, na história, conta-se de que ele era filho do imperador, né, do faraó. Então vai ter o Ramsés I e o Ramsés II, né? Então, ou seja, significa que ele é o nome dele significa que é filho de Ra. Quando a gente pega Moisés, Moisés não necessariamente foi o nome de Moisés, tá? Vai parecer loucura, tudo bem? Mas só para vocês compreenderem. É, alguns historiadores acabam dizendo que, na verdade, e principalmente quando a gente olha, né, o livro o hebraico, né, Moisés ele foi escrito dessa forma. Então ele não tem as vogais, né? Então, como ele não tem as vogais, a gente atribui que a pronúncia seria Moisés, tá? No Êxodo está escrito ali assim, Moisés porque eu tirei da água. Só está escrito isso. Mas se você pega, por exemplo, a prefiguração ali, né, Mois, né? Esse Mois não é um nome de um rei, não é um nome de um deus, né, um deus da água, por exemplo. Então, alguns historiadores ali explicam que muito provavelmente essa figura, né, que a gente chama de Moisés, quando ele se converte para Deus, quando ele reconhece Deus ali na sarça ardente, ele retira a menção ao deus egípcio que havia em seu nome. Deu para compreender? Tranquilo? Então, de novo, o que historiadores, né, e estudiosos da Sagrada Escritura eles entendem, tá? Eles entendem que o nome Moisés, na verdade, que a gente atribui como Moisés, não necessariamente é o nome que Moisés recebeu da princesa que o adotou, tá? Mas quando ele se converte, ele foge para o deserto, ele se casa ali com a filha de Jetro e ele reconhece Deus na sarça ardente, ele se converte para o Deus de Israel, ele retira do seu nome essa menção ao Deus egípcio. Então ele mantém somente o final, tá? Eu vou usar o meu nome aqui só para vocês é, visualizarem como seria, tá? Digamos que o meu nome se chama, o meu nome é Johnny Eric. E Johnny, na verdade, é o nome de uma divindade pagã. Eu, depois de me converter, eu vou me chamar somente Eric, tá? Então,
olhando aqui no que está na tela, né? Então, da mesma forma que Ramsés, se ele tivesse se convertido, ele poderia tirar essas duas letras primeiras, né? O Ra, porque menciona um deus egípcio, e se chamar somente Mses, nós temos esse entendimento também em relação a Moisés. Tudo bem? Então, isso é uma forma de mostrar a sua total conversão. Ou seja, há uma transformação ao ponto de que eu troco meu próprio nome. Tá? Assim como aconteceu com Jacó, assim como acontece com Pedro, né? Então é dizendo assim, olha, eu transformo a minha vida totalmente para ti, Senhor. Então eu não quero nenhuma menção a outro Deus que não seja você. Tudo bem? Deu para compreender? Tranquilinho. Então tá bom. Vocês devem estar se descabelando em casa. É, então, por que que eu menciono isso? Porque é interessante e a figura de Moisés muda quando a gente tem esse entendimento, sabe? Porque se você olha, por exemplo, se você olha, por exemplo, o texto bíblico e fala: Ah, eu coloquei o nome de Moisés porque eu o tirei das águas, e esse nome se refere a outro Deus, né? Não faz muito sentido desse cara ser um libertador, entende? Então, quando a gente tem essa compreensão e principalmente entendendo o texto bíblico, tá? De como ele foi escrito, de que não havia vogais, de que é tudo uma compreensão, gente, a figura de Moisés ela se torna, né, ela se transforma, né? E daí sim se torna neste Cristo, o qual ele vai ser comparado depois, tá? Então, quando você pega o Evangelho de Mateus, ele é a trajetória de Moisés. Por quê? Mateus mostra para o povo judeu, ou melhor, ele deseja mostrar ao povo judeu de que este Cristo, o qual ele segue, que é o Salvador, que é o Messias, ele é um novo Moisés. Então, da mesma forma que Moisés libertou o povo, né, e até hoje os judeus aplaudem essa ação de Moisés, este Cristo vem para também libertar esse povo, mas uma libertação muito definitiva. Tudo bem? Então, aí, quando a gente olha essa figura de Moisés, a gente tem uma figura monumental na revelação, mas que ele aponta para o Cristo, né? E o Cristo, o que em Moisés era preparação, Jesus Cristo vem para ser cumprimento definitivo. Então, Moisés ele é salvo da morte infantil. Quem é salvo da morte infantil? Quem que tem que fugir para o Egito, né? Por conta da perseguição de Herodes. Aí ele passa pelas águas do mar. Quem que anda sobre o Rio Jordão? Ele sobe ao monte e entrega a lei. E quem que sobe ao monte, né, ou à montanha e proclama o sermão da nova lei, né? E ele conduz esse povo ao deserto e aquele que conduz a humanidade ao reino. Então, Moisés conseguem observar esse comparativo, né, de como acontecem as coisas, de como Moisés nos conduz para Cristo e como, principalmente, né, o Evangelho de Mateus vai mostrar esse comparativo muito latente, né? Se você olha toda a história dos dois, se você for tirar todos os outros as outras ações e olhar somente esses pontos que são específicos da vida de cada um dos dois, vocês vão observar justamente assim um paralelo, né? Então a ação de Cristo é a mesma ação que Moisés está tendo ali no final, né? Ou melhor, está tendo na sua vida no Antigo Testamento. A ideia, né, e o propósito de Mateus é confirmar isso. É por isso que Moisés aparece ao lado de Jesus, né? E Jesus aparece de forma divina, né? Então é desse modo que Jesus vai se revelar e vai mostrar que assim, olha, ele é muito maior do que Moisés. Moisés nos ajudou pra caramba, né?
com o auxílio de Deus, ele nos ajudou, transformou a nossa vida. Mas o Cristo é aquele que pode renovar a nossa vida, ele não vai só transformar, né? E daí, né, um dos evangelhos passados, né, dos domingos passados é: a quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Uns dizem que é Moisés, outros dizem que é Elias ou Jeremias. Se você pega essas três figuras do Antigo Testamento, você tem um paralelo direto com Cristo. Entendem? Então, quando a gente olha esses paralelos aqui, esse texto do Antigo Testamento se transforma na nossa vida. Tudo bem? Né? Aí a Páscoa e a travessia, né? O Cordeiro Pascal, sem defeito, imolado, seu sangue marca as portas e salva da morte. Isso aponta para o Cristo. Eis o Cordeiro de Deus. Né? A libertação sacrificial, o centro da redenção não é político, mas o sacrifício. Né? Ou seja, a gente vê no livro do Êxodo que tudo o que Moisés vai tentando fazer de forma política não acontece. Então ele chega tranquilamente para Ramsés e fala: olha, Deus pediu para libertar o meu povo. Ah, não vou libertar. Aí depois Deus fala assim: vê com Ramsés, vê se ele liberta o povo, pelo menos para fazer um sacrifício. Né? Então vocês vão ver que vai ter ali um diálogo político entre. Porque o que o livro do Êxodo está mostrando ali? O Deus de Moisés, o Deus de Jacó, ele está dialogando com a divindade do Egito, que é Ramsés. Né? Ou seja, o faraó para o egípcio, ele é a representação do próprio Deus. Né? Então, é importante ver como há esse diálogo e assim é como mostrando entre aspas como dois deuses estão se correlacionando ali. Porém, a vitória de Deus ela vem através de toda a libertação desse povo, né? Com as pragas e depois com a libertação, né? A travessia ali do mar. Tudo bem? Então, no Êxodo, o sangue do Cordeiro, na Nova Aliança, o sangue de Cristo. Nas águas do mar, Israel sai da servidão para uma vida nova. A tradição cristã lê isso como a figura do batismo, realmente. Então, quando a gente atravessa o mar, é como a água nos liberta de todo mal. Então, né, eu estava conversando com a minha catequizanda esses dias, que ela foi batizada recentemente, né? É, ela tem o que, 23, 24 anos. E ela ficou muito emocionada com isso, de falar assim: olha, é, é impactante para a gente, né? Ver o quanto a nossa vida é deixada para trás, né? Depois que a gente assume o batismo. E a gente entende essa responsabilidade do batismo. Então não é qualquer coisinha. Né? Foi até uma discussão que a gente teve em sala de aula, né, recentemente, justamente sobre o impacto do batismo numa criança ou num adulto. Né? Pode falar, Ana. Misericórdia. Sim, é, eu não. Eu acho que a gente vai. Se a gente não passar por ela aqui, depois eu faço uma aula só sobre as pragas. Mas existe um panteão, né? Um panteão egípcio. Então, o que é um panteão? Pensa um panteão como o Olimpo. Sabe a mitologia do Olimpo, que fala que existe um grande palácio onde todos os deuses se encontram, né? Isso é um panteão, né? Então existe um grande panteão egípcio que vai mostrar ali todos os deuses, né? Mas assim como no Olimpo fala que todos os deuses são filhos de Zeus, né? Todo o panteão egípcio também vai mostrar que ele é filho de Ra, né? Então, nessa situação, o que acontece? Cada uma das pragas do Egito, que acontece que Deus vai enviando para aquele povo, ele está afrontando e ele está vencendo uma batalha contra um deus egípcio. Então, o Nilo, as rãs, as
os gafanhotos, as pestes, a infertilidade, tudo isso vai sendo demonstrado como Deus é superior a qualquer outra divindade. E daí, como vai ser dito lá no livro dos reis depois, né? Por que, que as outras divindades perdem? Porque elas não existem, porque existe somente um Deus. Tudo bem? Então, porque se houvesse um outro Deus, não teria sido vencido tão facilmente, entendem? Essa é a questão. Então, quando fala das pragas do Egito, ela é sim é, fugiu a palavra, é uma me fugiu, mas enfim, né? Mas é a questão de você defender a sua própria fé. Né? Então é Deus mostrando que ele é superior a todo o panteão egípcio. Né? Então é aquele que vence todos eles. Né? Apologética, lembrei. Obrigado. É, é uma grande apologética, né? A fé. Né? Tudo bem? É, renascimento, né? Entrar nas águas é morrer para a escravidão antiga e sair das águas é nascer para a vida nova, né? Então é justamente esse ponto. Aí entram as questões que a gente vai avançar. Então, realmente eu não adicionei aqui a parte das pragas, mas eu faço uma aula só sobre as pragas para vocês e a gente passa exatamente ponto a ponto do texto, né? De Êxodo 20. Deixa eu confirmar aqui se é Êxodo 20. Da minha Bíblia. Eu com um mundaréu de Bíblia aqui, eu vou olhando no celular, mas tudo bem. Êxodo 20 é os 10 mandamentos. Êxodo 12, então. Ah, aqui, Êxodo 7. Perdão, gente. É a partir de Êxodo 7 até Êxodo 12. A gente vai ter essas pragas do Egito, tá? Então daí a gente vai falando certinho cada um, o porquê que, por exemplo, o cajado de Araão vai se tornar uma serpente, né? Então tem uma série de coisas ali que são bem interessantes. Assim, é interessante para o nosso entendimento da Sagrada Escritura, tá? Quando a gente fala disso na catequese, a gente tem a mesma situação a respeito ali do nome de Moisés, né? São pontos que a gente precisa ter muito cuidado, né, na hora de explicar, justamente para não causar confusão, tá? Mas é importante a gente entender do porquê que as coisas acontecem e por que elas são escritas dessa forma. Tudo bem? Então, aí falando do deserto, né? Então a gente passa pelas pragas do Egito, a libertação do povo, né? Então eles atravessam o mar ali a pé enxuto, tá? Aí fica uma dúvida para vocês: era um mar, era um lago, era um rio? O que que era? Era um rio porque um rio. Mas e quando a gente olha o mar da Galileia? O mar, apologética. O Mar da Galileia é um lago, né? Um grande lago que Deus anda, né? Então falando, vamos para o Mar da Galileia. Na verdade é uma lagoa gigante, né? Mas aí depois a gente fala, eu falo para vocês ali, eu mostro no mapa. Vou montar uma aulinha sobre cada um desses pontos que é interessante a gente ver de onde eles passam, por que que eles passam, como eles passaram, né? E vocês vão ver que isso se repete. Então,
Isso acontece com Moisés, isso acontece com Josué, isso acontece com Elias e acontece com Eliseu. Né? Então, o milagre de se passar a pé enxuto não é algo exclusivo, tá, de Moisés, tá? Mas aí a gente vai falando sobre isso. É a lei como um dom. Deus liberta primeiro e depois dá a lei. Né? Não se obedece para ser salvo, mas porque se foi salvo. Né? Diga, Nu. É, não, exatamente. Porque, ó, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui fácil. Aí é mais tranquilo para mostrar para vocês onde eles passaram. Não, tranquilo, imagina. Ah, ah, aqui. Ah, conseguem ver minha tela? Tranquilinho? Beleza. Então, gente, ó, observem que não temos de forma concreta onde aconteceu, tá? Mas pensa que o povo estava aqui, então eles estavam mais ou menos nessa região. Vou ter que trocar a cor da caneta. De verde, vou pôr um vermelho aqui que é mais fácil. Eles estavam aqui nessa região, certo? E há algumas hipóteses de que eles possam ter passado o Mar Vermelho. Onde começa o Mar Vermelho? Ele começa aqui no Canal de Suez. Vocês estão vendo o jornal? Não tá tendo toda a treta lá do Canal de Suez, de bloqueio de petróleo, os Estados Unidos. É aqui que eles estão brigando. Aí você olha e fala assim: tá, então pode ser que eles tenham atravessado a parte mais fina do mar. Atravessou o mar, entendeu? Assim, não importa se eu vamos dizer assim, eu vou participar numa maratona e eu volto para casa da medalha. Ah, mas que posição você terminou? Eu fiz a maratona, independente se eu fiz em 18 dias ou fiz em 35 minutos. Entende? Aí, a fala da Nu. O que é mais importante pra gente? O que impacta a nossa fé? Impacta a nossa fé se eles tivessem atravessado aqui, ó, feito essa travessia, 42 dias atravessando a pé enxuto e Ramsés esperando aqui, ó. Então ele sai daqui e fala assim: eu vou pegar esses hebreus aqui. Então vem para cá e fala: nós vamos atravessar aqui. E Deus aqui, ó, no meio segurando o mar. Deus pode fazer isso? Se ele quiser, ele pode, certo? Mas o que é importante para aquele povo? Reconhecer que Deus está o libertando de toda a escravidão. Então, aí há uma outra hipótese de que ele possa ter passado aqui, nesse pontinho aqui, ó, né? Então, a hipótese um é que eles fizeram por aqui esse caminho, virou uma bagunça aqui, mas deixa eu apagar, mais fácil. Ó, então, a hipótese, né? Uma das hipóteses é que eles saíram daqui, passaram por aqui por cima e vieram até o Sinai e depois atravessaram aqui. Ou de que eles tivessem já feito essa travessia ou aqui, que é a parte onde ele se encontra, né, com o outro mar aqui, né? Então eles podem ter passado nesse risco branco ou neste risco branco. E daí depois eles caminham até o Sinai.
Depois há uma nova travessia, né? Então, Josué, por exemplo, antes de entrar aqui na terra, né? Ele vai passar de novo por aqui, ó. Nessa região, ele vai de novo abrir o Mar Vermelho quando Moisés já morreu. Então, entendem como são as coisas? Aí, de novo, não é só a questão de o tamanho da. Deus pode ter aberto o oceano para eles. Mas se esse povo vira as costas para Deus, o que adianta? Aí por isso que Jesus depois vai dizer: não haverá nenhum outro sinal a não ser o de Jonas. E se eu disser que Jonas foi um mito? Como é que a gente vai cair nessa? Que sinal é esse que Deus está falando? Entendem como são as coisas? Papo de Jonas é para depois, tá? Assim como o de Jó, tá bom? A gente vai voltando, a gente vai e volta nesses temas aí. A Ana quer me matar nessas, mas tudo bem, né? Mas é importante. Mas por que é importante a gente saber disso? De novo, é um texto apologético, é um texto que mostra o poder que Deus tem sobre a sua própria criação. Entende? Se ele criou o mar e tudo aquilo que nós temos e nós usufruímos, ele pode controlar como ele quiser. Aí, de novo, uma fala que o Papa Francisco sempre usava e eu gosto muito, né? Deus também não é um mágico com uma varinha. Que ele pega assim, faz sim, salabim e ponto, né? E aí, a título de curiosidade, abre, ou, por exemplo, chega para o mar e fala abre de sésamo, né? E sabe o que significa abre de sésamo? Gergelim. Abre de sésamo é árabe. Aí, eu quero um pão com gergelim. Você quer um pão com abre de sésamo. Tudo bem? Então, ok, né? Coisas de etimologia. Mas aí é como a gente vê, né? Concorda que independente do tamanho do rio que foi aberto, do tamanho de água que foi aberto, né? Ou como no filme lá, o Todo-Poderoso, onde o Jim Carrey ele abre uma xícara de café para pôr o açúcar, né? Independente de como foi feito, o importante é que esse povo precisa entender que ele obedece à lei porque ele foi salvo. E não o contrário, não obedece à lei para ser salvo. Nós devemos entender os mandamentos da mesma forma. A gente deve seguir os mandamentos porque fomos salvos por Cristo e não para que sejamos salvos. Entende? Porque a lei ela é para que nos eduque e nos santifique. Qual é o caminho que eu tenho para a santidade? É seguindo as leis, seguindo os mandamentos. Por que eu devo seguir as leis? Porque eu fui salvo por Deus. Né? A morte de Cristo já é esse sinal da salvação para a gente. A ressurreição de Cristo já é a prova da nossa salvação. Agora, como eu abraço essa salvação? Obedecendo às leis. Entende? É neste quesito que o povo se perde. É nesse quesito que os judeus vão deixar tudo para trás e acaba se apegando ao fato de seguir a lei e não do porquê você segue a lei. Entende? Então, aí de novo, né? Mesma questão dos nossos irmãos protestantes. Então, por que muitos seguem a lei a ferro e fogo, que o pastor fala a ferro e fogo? Porque eles têm medo de ser condenados para o inferno. Então, não é um amor a Deus, é um medo do inferno. Então, se eu sigo a lei por medo, eu não estou amando a Deus. Então, nós devemos ter este ponto aqui como crucial na nossa vida. A lei como um dom. E como que eu posso seguir isso? Através do maná celeste. Então, eu tendo esse pleno cumprimento da lei
porque eu fui salvo, eu tenho a graça de comungar com Deus. Aonde? Dentro da tenda. Que tenda? Essa igreja que Deus nos dá. Então, uma coisa está ligada à outra. Lembra que eu falei que o livro do Êxodo é um grande livro para a gente entender a Santa Missa? Está aqui. Por que, que a gente confessa os nossos pecados no ato penitencial? Por que, que a gente comunga? E por que, que a gente só faz isso dentro da igreja? Entendem? Tudo isso está resumido aqui no Êxodo. Ou seja, tudo isso já foi prefigurado 10 séculos antes de Cristo. Entende? Então é onde a gente começa a compreender, né, essa existência de uma linha temporal que Deus já havia planejado para a gente, né? E Deus vai adaptando esse decorrer com a nossa vivência. Quando chega em Cristo, Deus fala assim: ok, agora tudo está completo. Agora vocês não têm mais nada para fazer, eu não tenho mais nada para revelar para vocês. Então muitas vezes o povo fica falando assim: ah, quando será que Deus vai fazer uma nova revelação? Não tem mais nova revelação. A principal revelação que ele fez já foi no Êxodo. Não o suficiente, né? Ou melhor assim, como o povo não compreende, ele vem e se encarna. Ele vem e se apresenta, fala assim: lembra que eu fiz lá atrás? Então, ó, tô aqui para provar de novo como acontecem as coisas. E a gente tem que ter esse entendimento de que a, o livro do Êxodo ele vai mostrar para a gente esse caminho de fé. Então é onde a gente converte aquela fé cega de Abraão a uma fé concreta e racional. Tudo bem até aí? Tranquilo? Né? Então, só para concluir aqui os quadrinhos, né? Então, a lei como um dom, Deus liberta primeiro, depois dá a lei, não se obedece para ser salvo, mas porque se foi salvo. A lei educa e santifica o povo. O maná celeste. No deserto, Deus sustenta o povo com o pão do céu e a água da rocha. É uma tipologia sacramental que prefigura o dom da Eucaristia. Né? E a tenda santa, o Senhor guiava com uma nuvem e fogo residindo na tenda da presença. A plenitude, o verbo, né, tabernaculou entre nós, ou seja, esse verbo ele se faz presente entre nós, né? E daí é aqui no livro do Êxodo que vai haver ali a construção da Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança, ela é também uma prefiguração de quem? De Maria, que vai ser a nova Arca da Aliança, mas também do paraíso, né? Do Jardim do Éden. Então, é interessante como a gente olha esses pontos e a gente vai vendo como cada coisa, mesmo sendo escrito por muito tempo depois, a gente vai tendo essa ligação, né? E vai tendo essa compreensão de novo, como a Dei Verbum fala, como essa pedagogia divina é construída e é feita para que a gente compreenda as coisas. Nada é feito às escondidas, né? Deus se revela como um todo para que a gente possa cada vez mais se aproximar dele. Então não é um Deus que, como muitos falam, né? Ah, a igreja esconde, porque Deus não é dessa forma, né? Deus vai fazendo as coisas e vai se revelando para a gente. E aí, vão dormir tranquilo essa noite? Tudo bem, gente? É, então, um ponto que eu acho que é importante, né? A gente tá olhando, né? A gente só tá no segundo livro. Respirem porque tem mais, né? Mas assim, é, é um modo, né, da gente ver a riqueza da Sagrada Escritura. Então, a Bíblia ela não é esse livro velho,
esse não é um livro ultrapassado, né? Mas também ela não é um livro que se lê e se interpreta como está escrito. Tudo bem? É importante a gente, como catequista, a gente, como cristão, ter esse entendimento prévio de todas as coisas, contexto histórico, contexto de povo, né? Para que a gente possa compreender aquilo. Então, já viu quando a gente olha uma pessoa, né? Tendo algum tipo de atitude ou tendo algum tipo de ação e você fala assim, pô, mas eu não sei o que essa pessoa passou. É a mesma coisa com a Sagrada Escritura. A gente precisa entender o porquê daquele texto ter sido escrito dessa forma, né? Então, olha a riqueza e aqui assim a gente não chegou na metade do Êxodo, né? A gente não chegou na metade do Pentateuco. Ainda tem nossa, ainda tem 70 livros pela frente aí, né? Então, quando a gente olha tudo isso, é importante a gente compreender que Deus ele vem e se revela para todos nós é, de uma forma que ele quer que a gente se aproxime dele, né? Mas para isso exige um esforço nosso também, né? Sempre repito, a graça pressupõe a natureza, né? Então a gente precisa desejar este Deus e esse Deus nos dará o entendimento para que a gente possa realmente compreendê-lo. Tudo bem? Alguma dúvida? Fiquem à vontade para abrir o microfone se vocês tiverem dúvidas aí. Eu vou parar a gravação aqui, tá, gente? Diga.